Olá, bem-vindos, espero que tenham tido bons feriados. Aqui estamos no 7º episódio do podcast Everyday Hero da Randstad Portugal para falar sobre soft skills ou hard skills com a Filipa Peixoto, Senior Consultant da área de Outplacement e Talent and Mobility. Bem-vinda, Filipa. Obrigada. Filipa, fala-nos um pouco sobre ti. Então, sou a Filipa Alves Peixoto, como referiste da área de Outplacement and Talent Mobility da Randstad, e trabalho há cerca de 15 anos em gestão de recursos humanos nesta área, e antes trabalhei em gestão de promoção de saúde e bem-estar. Uma curiosidade sobre mim. Sim, já estou a ver que estás atento aos nossos podcasts. Estava a achar que me perguntasses. Boa. Então, desde pequena que me diziam que eu deveria ser, ou que tinha jeito, não é? Para psicologia ou para gestão de recursos humanos, e eu na altura achava que não tinha nada a ver e que não fazia sentido nenhum, não me via nada na função, mas agora acho o contrário. Portanto, agora quero muito, gosto muito e acho que faz todo sentido, mas provavelmente o que a minha família e os meus amigos viam em mim tem que ver com o que vamos falar hoje, não é? Obrigada, Filipa. De facto, acaba por ser bastante interessante. Filipa, o tema de hoje foca-se nestas hard e soft skills e gostava, primeiro que tudo, que nos explicasses quais é que são as diferenças entre elas as duas. Sim, Helena, existem várias diferenças entre estes dois tipos de competência. São sempre difíceis de definir e por isso acho que há muitas ideias e muitas dúvidas sobre o tema. E se calhar podemos ajudar, não é? As hard skills estão relacionadas com tudo o que é conhecimento específico, seja científico, seja técnico, e que normalmente adquirimos via formação ou via ensino, não é? Que é, por exemplo, falar um idioma ou ter uma competência relacionada com tecnologia. Uhum. Por outro lado, as soft skills são características pessoais que, no fundo, modelam a nossa forma de estar e de nos comportarmos e de trabalharmos, e que podem ser, por exemplo, uma comunicação eficaz, a liderança ou a capacidade de nos adaptarmos à mudança. E tanto umas como outras são fundamentais para a nossa vida no geral, mas a vida profissional em particular. Ok, e de que formas é que consideras que elas são assim tão importantes? Em contexto profissional, as competências acabam por determinar a nossa robustez enquanto profissionais, não é? E o alinhamento entre as competências que são necessárias para uma função e entre as competências que o profissional que desempenha essa função naturalmente tem, fazem toda a diferença, quer na performance, quer no resultado, mas também na motivação desse colaborador. Ou seja, todo esse alinhamento é que vai trazer, no fundo, o sucesso para o colaborador e para a função. E, felizmente, as empresas têm investido cada vez mais no desenvolvimento das competências, porque sabem e têm a certeza que esse investimento traz valor e que impacta muito o negócio, seja para já ou mais a longo prazo. E cada vez mais sentimos que as empresas preferem escolher candidatos com competências, quer hard, quer soft, fortes, mas que também procuram pessoas que estejam abertas a essa transformação pessoal e ao próprio crescimento. Pois, e tocando então aí nesse tema, Filipa, tanto as hard skills como as soft skills são possíveis de desenvolver ao longo do tempo? Sim, são, mas de formas diferentes, ou seja, ambas se podem desenvolver. As hard skills desenvolvem-se através da formação, da educação, não é? de passagem de conhecimento mais formal, ou até através de um tutorial no YouTube, não é? Podemos aprender, por exemplo, a trabalhar num software através do YouTube. As soft skills também se podem desenvolver, felizmente, mas implicam aqui uma maior transformação interna, não é? E pode ser um processo mais longo. Neste caso, para ser eficaz, para haver efetivamente mudança e alteração da competência, faz mais sentido combinar processos diferentes de formação, o treino também, naturalmente, mas coaching, mentoring, experiências imersivas, ou seja, que no fundo ajude a concretizar a evolução nessa competência. E em relação aqui à concretização, também é preciso ter ideia que a evolução no desenvolvimento de cada uma dessas competências depende muito das características pessoais, não é? Que nós podemos ter ou maior facilidade ou maior limitação,
E vou dar o exemplo da criatividade, ou seja, eu posso ser zero criativa, não ser nada criativa, posso tirar alguns cursos, treinar e fazer um caminho, evoluir, mas comparando-me com uma pessoa que no seu estado natural é muito criativa, que está sempre a inventar, que está sempre a criar, vai ser sempre uma comparação difícil, não é? Ou seja, nunca vou conseguir estar ao nível dessa pessoa que naturalmente já tem essa tendência e que então se a desenvolver melhor consegue implementar. Filipa, e para quem está à procura de emprego, quais destas skills são mais importantes? Depende muito da função e da cultura organizacional que procuramos. Ou seja, dependendo da função ou da cultura, podem procurar competências completamente diferentes, mas excluindo aqui estas variáveis, as empresas estão atualmente a valorizar hard skills associadas à tecnologia, como inteligência artificial, programação, gestão de dados, por exemplo, competências relacionadas com a criação de conteúdos no digital, e gestão de recursos humanos e gestão comercial. Por outro lado, nas soft skills, estão a valorizar a capacidade de adaptação à mudança, a orientação para soluções inovadoras, visão estratégica, capacidade de influência e relacionamento também, e o tão falado growth mindset. E, no fundo, aqui estas soft skills mais procuradas têm que ver com o mundo do trabalho como o conhecemos hoje, não é? E a dinâmica atual no mercado, que no fundo é um contexto de mudança constante, imprevisibilidade e instabilidade. Eu lembro-me que o LinkedIn, no ano passado, publicou um estudo sobre as competências mais procuradas e uma delas era também a gestão do tempo, não é? Que tem que ver com o mundo, exatamente como vivemos, e eu acrescentaria aqui o foco também, relacionado com a gestão do tempo. Ótimo. E Filipe, e agora passando um bocadinho para a tua opinião pessoal, afinal, quais contam mais, as hard skills ou soft skills? Eu acho que contam as duas, e mais uma vez, dependendo de função e de cultura empresarial, mas a resposta seria contam as duas. Temos percebido que as empresas e as pessoas também valorizam muito mais as soft skills, têm valorizado muito mais, talvez porque são mais difíceis de desenvolver e demora mais tempo esse desenvolvimento. E muitas vezes dizemos, meio a brincar, meio a sério, que as hard skills colocam-nos na entrevista, não é? Que nos levam à entrevista de trabalho, mas depois são as soft skills que nos ajudam a ficar ou não com o lugar. E, na verdade, todos nós sabemos que o mundo do trabalho e as empresas mudaram muito e que ser um bom técnico só, ser só bom tecnicamente já é muito, muito pouco, já é muito curto. Olha, Filipe, eu não sei se estiveste a par, mas pelo menos eu constatei que durante este tempo de confinamento observei vários artigos, vários webinars e muito mais focados em desenvolver novas skills. Acreditas que este devia de ser um novo hobby das pessoas, por assim dizer? Acho que sim, a par com fazer pão, que foi uma grande tendência do confinamento. Mas eu acho que mesmo antes disso, felizmente, as empresas e os profissionais já estão com esse mindset, com essa vontade e uma grande orientação para o desenvolvimento pessoal, e isso é muito importante para nós todos, não é? Acho que aquilo que aconteceu durante a pandemia e no período de confinamento foi uma obrigação para abrandarmos e para ficarmos em casa, né, como sabem, não é? E isso fez com que nós nos conectássemos mais connosco e percebêssemos o que é que poderíamos ou não melhorar em nós, não é? E ter vontade também para fazê-lo. Portanto, todo este contexto permitiu essa evolução, que eu espero que não se perca, mas sim, acho que é um bom hobby e que acho que podíamos, a par com outros, por exemplo, ter um ginásio onde pudéssemos treinar soft skills. E, na verdade, eu já treino as vezes que vou, desenvolvo uma grande resiliência. Filipe, obrigada. Eu vou repensar a minha agenda para garantir que também vou cultivando algumas competências. Que bom, já fico contente por ter inspirado um bocadinho e passado a mensagem. Claro que sim. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Só me resta agradecer à nossa convidada a presença. Obrigada. E obrigado a todos também os que nos ouvem. Sigam as nossas redes sociais em Randstad Portugal e um excelente fim de semana.